compartilho a tela, tá? Eu tenho um videozinho para mostrar para vocês, então, hoje, mas antes disso, nós vamos começar a fazer a leitura da nossa folhinha, tá? Depois a prof vai mostrar um vídeo antes da gente corrigir, então, as nossas atividades, tá? A gente lê essa partezinha inicial, aí depois eu mostro o videozinho e a gente volta lá para nossa folhinha. Eu nem vou compartilhar agora a tela, por enquanto, da apostila, tá? Depois eu compartilho. Alguém gostaria de ler? Diz assim, ó, sistema digestório. Essa folhinha aqui eu vou mostrar, é a folha de número 6, sistema digestório, digestão, transformação dos alimentos. Alguém gostaria de ler? Se alguém quiser, levanta a mão, senão eu vou começar a leitura. Prof, eu posso ler até um ponto? Pode. Aí tu me diz onde tu quer parar, tá? Tá. Pode começar. O corpo humano possui diferentes órgãos internos, cada um com uma função. Isso permite que nosso organismo funcione corretamente. Deu aí? Até aí? Tu quer ler? Ou quer ler mais um pouco? Até aí, tá bom? Sim? Faz okzinho aí. Isso? Tá. Mais alguém quer continuar? Lívia? Pode ler. O sistema digestório é composto por vários desses órgãos. Ele é responsável pela transformação dos alimentos que ingerimos em substâncias bem pequenas, fazendo com que seus nutrientes sejam levados pelo sangue a todo o nosso corpo. A esse processo damos o nome de digestão. Graças a ele, temos energia para brincarmos, estudarmos, enfim, para fazermos as nossas atividades diárias. Deu, Lívia, até aí? Uhum. Tá. Alguém quer continuar? Não? Não estou vendo nenhum. Eu quem? Quem está com a webcam? Ah, tá. Pode seguir. Tá. Os órgãos que compõem o sistema digestórios são boca, faringe, estômago... Não, Esôfago e estômago. Estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. Ânus. Isso. Mais alguém? Alguém quer seguir? Eu vou. Tá, pode ir. A digestão se inicia quando colocamos o alimento na boca. A produção de saliva é estimulada e os dentes e a língua trabalham para triturá-lo e umedecê-lo. Após esse momento, ele é engolido passando pela faringe e pelo esôfago. Isso. E depois para o estômago. Tá. Até aí, então, a gente vai... depois a gente retoma aqui, tá? Então, a digestão, o processo de digestão é esse, tá? Então, ali, mais ou menos aqui nesse texto, resumiu todo o processo de digestão. A digestão, ela começa pela boca, né? E através, a gente se alimenta, né? E a digestão começa a partir do momento que a gente coloca o alimento na boca, tá? Aí começa, então, a transformação. E a gente vai ver direitinho agora, mais ou menos uma ideia geral no videozinho, e depois a gente vai seguir também com as nossas atividades para entender um pouquinho mais disso, tá? Aqui a gente viu os órgãos que compõem o sistema digestório, tá? Como a prof disse, aquele conjunto de órgãos, o conjunto de órgãos forma um sistema. Então, esses órgãos, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso
e anos fazem parte do sistema digestório, tá? Por aí o alimento passa e ele vai se transformando e depois, através do sangue, o nosso corpo recebe todos os nutrientes que os alimentos possuem, para nos deixar com saúde, com disposição, né, com energia, como diz ali no texto, para estudar, para brincar, para se divertir, enfim, né, para viver com saúde, né, de forma saudável. Então, vamos tentar aqui, vou tentar compartilhar a tela, vamos aguardar um pouquinho, vamos ver se dá tudo certo. É um videozinho também do YouTube, vocês depois podem rever. Se não conseguirem ouvir o som, se o som não estiver bom, pessoal, a gente vai olhando, tá? E depois a gente tenta reproduzir, retomar alguma coisa. Vamos ver se ela vai entrar devagarinho. Eu vou aumentar um pouquinho aqui meu volume. Tá. Vamos ver se a gente consegue ver, então. Quem não conseguir ouvir, espera um pouquinho, depois, se der tempo, a gente retoma, tá? Só para não interromper, assim, no meio. Se alguém não conseguir ouvir, se não conseguir ver, também dá uma olhadinha, ver se é alguma coisa, porque até aqui, para mim, tá tranquilo. Todo mundo consegue ver aí, a maioria? Sim. Sim, tá. Então, vou começar, então. Ele é bem rapidinho, tá? Ele é curtinho. Ver se o som tá ativado aqui. Tá. Deixa eu ocultar aqui, deu. Sistema digestório. O sistema digestório é o responsável por transformar os alimentos em energia. Este se mistura com o sangue, formando um bolo alimentar. O bolo alimentar passa pela faringe e pelo suco, até chegar no estômago, onde continua a digestão. Graças ao suco, as tripes não desfazem, passam pelo intestino delgado e depois pelo intestino grosso. Pelo intestino grosso, conseguiram ver, pessoal? Deu para entender? Levanta a mão quem conseguiu ouvir. Eu vi, mas não consegui ouvir. Gente, assim, ó, microfone desativado, webcam ligada. Aí levanta a mão quem conseguiu ouvir. Isso. Quem conseguiu ouvir? Só 2? Eu consegui ouvir, mas mais ou menos, Sora. Tá, eu vou tirar o fone para ver se melhora e eu vou botar de novo, tá? Vamos ver. O corpo humano. O sistema digestório. O sistema digestório é o responsável por transformar
Melhorou agora? Sim. Não, agora não deu para escutar nada. Continua a Agora? mesma coisa. Prof, deu pra escutar no Só começo que menos. e depois no final não deu pra escutar nada. Tipo, Eu na consegui metade não deu escutar pra só no escutar nada. começo, depois eu não escutei nada. Então, assim, mas vocês viram, né? Mostrou ali o caminho dos alimentos, né? Que ele entra na boca, vai passando pelo esôfago, estômago, certo? Isso deu para ver, né? Depois lá no intestino. E agora a gente, então, na nossa folhinha e nas nossas figuras aqui que a prof trouxe, nós vamos ver e entender melhor como é que isso acontece. Depois, enquanto vocês estiverem fazendo atividade, eu coloco aqui pelo celular, eu acho que aí facilita para vocês ouvirem o que foi falado ali no vídeo, tá? Combinado, pessoal? Deu para ver, né? Como acontece o processo ali, rapidamente deu para a gente entender. Eu não sei por que não passa o som. Vocês estão com tudo ok aí no som? Porque tem alguns que conseguem ouvir e outros não. Porque, Eu ouvi até só a metade. porque assim, ó, Eu consegui escutar, Ciro. pessoal, é importante assim, ó, tem que levantar a mão, por isso que eu peço a webcam ativada, a gente levanta a mão para falar. Se todo mundo ativa o microfone junto, claro que a gente não consegue, às vezes, ver quem vai falar, né? Vocês. Aí todo mundo fala junto, eu não consigo entender. Eu não consegui entender agora o que falaram. Então, tem que ser um de cada vez, tá? Quem pode repetir? Eu não consegui ouvir, pessoal. Eu consegui ouvir até o começo, mas depois não escutei mais nada. Tá. Pois é, que estranho, por que o início deu e depois não? Porque o som, assim, ó, eu tô com o meu som todo, tá todo o volume aqui, botei todo o volume do vídeo. Eu consegui escutar. Pois é, eu não entendo, alguns escutam, outros não. De repente tem que dar uma olhadinha se é, só um pouquinho, pessoal, se é Tentar aumentar o volume do telefone. Aumentar o seu volume, pode ser isso, porque se o som não estivesse saindo para ninguém ouviria, tá? Então, assim, ó, é bom a gente verificar, não estou ouvindo, eu vou verificar se é o meu som, se o meu volume, se o meu celular ou notebook está com o som até o máximo, se eu estou ouvindo bem tudo, ou se dá algum ruído, então tem que dar uma olhada aí, tá, pessoal? Porque, como eu disse, se ninguém ouvisse, seria problema daqui, mas alguns estão ouvindo, tá? Outra combinação é o chat. A gente não vai mexer no chat agora, tá, galera? É importante isso, sempre lembrando, tá? Então, vamos seguir ali na nossa folhinha, então, tá? E tentar começar a corrigir, tá, pessoal? Agora a gente deixa o chat um pouquinho de lado. Certo? Pegamos a folhinha e vamos lá. Seguindo ali, eu vou lendo, a gente vai respondendo juntos, tá? A mastigação é essencial. Deixa eu só mostrar aqui de novo pra gente... Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, no livro, pra gente entender um pouquinho melhor o que foi falado ali. Eu vou mostrar esse livro aqui para vocês, que tem... Dá para ver aí, mais ou menos? Conseguem? E eu vou mostrar. Para mim não tá focado. Vou mostrar aqui, tá? Tá, só um pouquinho, pessoal. Já mostro de novo, tá? Ali, ó, tem eu vou só falar para vocês, ou depois eu mostro. Tem umas setinhas que estão mostrando, que está indicando assim, ó, o alimento entra, desce pelo esôfago aqui, ó. Tem umas setinhas, eu vou tentar aproximar. Tem umas setinhas verdes que mostra que ele, ó, passa pelo esôfago, foi o que falou mais ou menos no vídeo. Estômago aqui, ó, tá? Depois ele passa para o intestino delgado, intestino grosso. A transformação começa aqui, já com a saliva. Depois ele desce aqui no estômago,
depois no intestino tem outra transformação, aí os nutrientes são enviados para o corpo todo através do sangue e a parte sólida dos alimentos que não tem utilidade, que não nos serve, que não é necessária, é eliminada através do ânus, eliminada pelas fezes, tá? Transformada nessa parte toda em fezes e é eliminada do nosso corpo, tá? É importante, isso é um funcionamento normal do nosso corpo, né? E acontece normalmente, certo? Deu para ver mais ou menos? Tá? Então, a gente ali na nossa folhinha. Oi? Nem tô ainda mostrando a tela. Não entendi, Fernanda. Pra mim, tu ainda tá mostrando a tela. Tá. Tá aparecendo o vídeo? É só fritar a Sora. Então, amor, é que a prof não quer parar agora porque eu vou mostrar outra coisa depois. E como cai às vezes, mas vocês não estão me vendo, só estão vendo a tela? Não, Sora, é só procurar o teu outro nome e Consigo ver todo mundo. Não consigo entender. Duas pessoas falaram juntas, não entendi. Um primeiro, depois o outro. A Camila e o Pedro que falaram, né? Foi isso? Então fala a Camila primeiro, depois o Pedro. Eu consigo te ver, Sora. Tá, pois é. E o Pedro? O que falou? É o Pedro, né? Quando aparece a tela ali, é só procurar o teu outro nome e fixar o outro. Não entendi. Até que tá compartilhando tela Fernanda, ainda. no caso. Hã? Ah, tá. Obrigada, Tá Pedro. compartilhando tela, mas é só procurar o teu outro nome. Tá. Eu tô vendo vocês aqui, tem um pedacinho aqui, ó, da minha tela, que ainda não tá, que depois eu vou colocar a apresentação de novo, tá? Então, por isso que eu digo, às vezes não é tudo aqui, tá, gente? A prof, é que eu minimizei um pouquinho, eu só não encerrei ali, porque às vezes, como a prof disse, dá problema, cai, interrompe a gravação, cai, então eu evito de estar ligando e desligando, eu ligo e deixo ali. Mas eu tô conseguindo ver vocês. Se vocês estão me vendo num cantinho que seja e me escutando, é o importante, tá? Aí dá uma olhadinha aí, porque às vezes o problema é aí com vocês, não é aqui com a prof. Certo? Então, vamos lá. Agora vamos descobrir um pouco mais sobre o caminho que o alimento faz em nosso corpo. Já sabemos... Não, um pouquinho antes, desculpa, eu pulei a de cima, né? Diz assim, ó, a mastigação é essencial ao processo e a salivação também faz parte dessa etapa. Quando você mastiga um alimento, o que ocorre com ele? Isso é uma observação de vocês, é uma resposta que eu quero que vocês me digam. O que vocês observam quando a gente mastiga um alimento? O que acontece com ele? Alguém quer falar? É resposta pessoal, essa resposta aí, cada um é da observação de vocês. O que acontece com o alimento quando mastiga ele? A gente coloca o alimento na boca. O que acontece quando a gente mastiga esse alimento? Ele fica molinho pra gente engolir e não se engasgar. Fica molinho? É, acho que sim. Sim. Ele se dá para perceber que ele já não é o mesmo, né? Ele se transforma. Qual a pergunta? A pergunta é aquela bem de cima, Miguel. A mastigação é essencial ao processo e a salivação também faz parte dessa etapa. O que acontece, Miguel? Me diz. Quando tu come alguma coisa, coloca na boca, o que tu observa que acontece? Quer falar? Acontece... Bota uma coisa. Oi? Aqui, ó. Isso. Ó, ele tá igual quando tu botou na boca? O que tá acontecendo aí, ó, que tu tá mastigando? O que acontece? Fica uma parte bem pequenininha. Vai se desmanchando, né? Vai se transformando. Então, como a gente falou,
o alimento, ele começa a transformar, muito bem, Miguel, obrigada. Ele começa a transformação lá na boca, tá? O alimento, a gente tem ele ali, no momento em que a gente coloca ele na boca, ele já começa a se transformar, e aí começa o nosso processo de digestão, tá? É a primeira etapa. Então, sobre essa primeira parte, nós vamos trabalhar agora um pouquinho aqui embaixo, ó. Agora, vamos descobrir um pouco mais sobre o caminho que o alimento faz no nosso corpo. Já sabemos o nome do sistema responsável pelo processo de digestão. Qual é o nome desse sistema? Nome do sistema responsável pelo processo de digestão. Que sistema é esse, pessoal? Sistema digestório. Sistema digestório. Então, a primeira resposta, ó. Conseguem ver aí? Eu vou apagar ali. E vou colando aqui no quadro para quem... e vocês vão respondendo. Eu vou aproximar um pouquinho mais. Eu encostei o quadro aqui. Eu vou tirar o boa tarde, só para não confundir com as respostas, tá? Tem umas canetinhas que só com um paninho que ela sai. Então, aqui, ó. Sistema digestório, tá? Vou aproximar um pouquinho mais para ver se vocês conseguem ver. Todo mundo consegue ver aí? Aqui, ó. Sistema digestório é a primeira resposta, então. Vamos seguindo ali, ó. Já sabemos, então, que sistema digestório é o nome do sistema responsável pela digestão. Então, nossas glândulas salivares produzem saliva, que é lançada na boca. O ser humano chega a produzir 2 litros de saliva por dia e a maior parte desse líquido é formada por água. Então, a gente sabe, ó, tem a salivação, né? A nossa boca fica sempre umedecida e a salivação entra aí para ajudar a transformação desse alimento. Por isso, ele vai ficando mais molinho, como disse a Manuela, né? Durante a mastigação, a saliva umedece o alimento. Ele fica úmido, né? Iniciando a função da digestão e lubrificando o bolo alimentar que será engolido, tá? Bolo alimentar, ele fica, né? Fica aquela mistura assim, ó, né? Que foi transformada, umedecida pela saliva, e aí, então, vai ser engolido. Vamos dar, então, nós vamos agora entender melhor um pouquinho esse processo aqui, tá? Essa primeira parte aí que eu falei, do mastigar, depois do engolir, tá? Então, diz assim, ó. 3 processos ocorridos na boca, né, que acontecem ali, ó. Responsável pela primeira etapa da digestão. Então, para descobrir o nome, tem ali a nossa atividade agora, o nome desses 3 processos que acontecem ali no início da nossa digestão. Nós estamos com a apostila, todo mundo está com a apostila aí? Que agora a gente está corrigindo. Camilinha, tá? Tá, então vamos lá. Processo 1. O que é para fazer? Trocar a letra que está ali pela letra anterior da do alfabeto. Aí a gente vai descobrir a resposta, tá? Tem umas letrinhas ali, ó. Sim, diz ali, ó. Troque cada letra, Lívia, ali na atividade, ó. Tá acompanhando? Bem no finalzinho. Troque cada letra pela anterior no alfabeto. Exemplo, se tiver um B, você anota A. Qual que é o segundo? Agora vou dizer o segundo. A segunda lá do quadradinho tá aqui, ó, Miguel, sistema digestório, mas agora a gente está nesse outro aqui. Os alimentos são mastigados, estão vendo ali? Aí tem umas letrinhas, né? Tá misturado. Alguém consegue descobrir, vou dar um tempinho, tem que trocar a letra pela anterior no alfabeto. Por exemplo, começa com N ali. Então, eu vou trocar pela letra anterior do alfabeto, que é M. Certo? E aí eu vou construir a resposta. Vou dar um tempinho para ver quem consegue. Depois a gente corrige.
Conseguiram? Mastigação. Mastigação. Muito bem. Então, Mastigação. primeira parte do processo é mastigação. Como eu falei, a gente coloca o alimento na boca, a primeira parte é mastigar, triturar esse alimento, né? Então, aí entra os dentes para ajudar nisso, né? E primeira etapa, então, do processo é mastigação. Aí, depois, os alimentos são umedecidos pela saliva. Vamos ver que palavra sai aí. Um tempinho, trocando a letra pela que vem antes no alfabeto. Um tempinho, depois a gente corrige. Os alimentos são umedecidos pela saliva. Que palavra formou? Deu? Insalivação. Sim. Insalivação, muito bem. Por quê? A saliva começou a entrar, então, junto aí, umedecendo o alimento, né? E depois, o bolo alimentar, aí faz um bolo, assim, tipo né, uma pasta, uma mistura, assim, a saliva, o alimento já fica molinho, já está umedecido, forma o bolo alimentar. O bolo alimentar é engolido, então, né? Depois que a gente mastigou bem o alimento, ele já está bem umedecido, já está molinho, como a Manu falou, porque ele fica realmente molinho, né, para poder fazer esse trajeto no corpo. Que palavra, qual é o nome desse processo aí? Trocando as letrinhas ali pela letra B. Qual que é a primeira pergunta? Qual que é a resposta? Tá aqui, Miguel, ó. Mastigação, a primeira. Senhora, O primeiro espacinho. Depois é insalivação. E agora, alguém já descobriu a terceira? a palavra é degluição. Deglutição. Deglutição. Ó, vou botar um embaixo do outro aqui, bem na ordem. Ó, acho que dá para ver aí, né? Mastigação, insalivação e deglutição. É o primeiro processo que acontece lá no alimento. Não dá pra ver. Qual é o primeiro? Olha, mastigação. Aí a gente tem que ir fazendo juntos, tá? Vamos anotando juntos. Mastigação é o primeiro. Ó, vou repetir. Os alimentos são mastigados, é mastigação, tá? Depois, os alimentos são umedecidos pela saliva, é insalivação. E depois, o bolo alimentar é engolido, é deglutição. Certo, pessoal? Vamos seguir ali para a gente poder ir respondendo e chegar lá na nossa figura. Certo? Podemos seguir? Deu? Vou para outra, tá? Eu vou deixar aqui, ó. Depois, se a gente precisar voltar, tá conseguindo ver, Amanda? Sim? Consegue enxergar aqui? Mais ou menos, senhora. Como assim, mais ou menos, João? Aproxima, vê como é que tá o teu... Vou tentar aproximar mais aqui. Mastigação, insalivação e deglutição. Deu? Rapidinho para anotar, né? Uma palavrinha só, né?
Vou seguindo então, tá? Porque senão a gente vai. Você notou que nas duas primeiras etapas foi usada a palavra alimentos, né? A gente falou lá, ó. Os alimentos são mastigados e depois os alimentos são umedecidos pela saliva. E lá na última, a gente falou, o bolo alimentar é engolido. Por que que a gente falou primeiro alimento e depois bolo alimentar? Quem sabe me dizer? É a próxima resposta. Porque eles passaram por processos diferentes. Porque ele já se transformou, né? Quando o alimento entra na boca, ele passa, então, por esse processo que transforma ele num bolo, como a prof disse, né? A gente mastiga, ele vai ficando menor, ele vai se triturando, se desmanchando, né? E vai sendo umedecido pela saliva, e aí, então, ele se transforma no bolo alimentar, que para depois passar para deglutição, quando a gente engole esse bolo alimentar, tá? Então, a resposta ali é que o alimento, então, entra na boca, e aí ele passa por um processo, né? Por esses dois primeiros processos, que transformam ele em bolo alimentar. Tá? Quando o bolo alimentar é engolido, ele passa pela faringe e pelo esôfago, que é aquele canalzinho assim, ó, que a gente viu compridinho ali, tá? Que onde acontece a segunda etapa da digestão, tá? No esôfago chegando ao estômago, desculpa, pulei ali. Aí, lá no estômago, acontece a segunda etapa. A primeira etapa passou esses 3 processos, teve essa primeira etapa que transformou em bolo alimentar, aí passou pela faringe, esôfago, o bolo alimentar chegou no estômago, e aí ele vai passar pela segunda etapa da digestão, tá? No estômago, o bolo alimentar, vocês estão acompanhando na folhinha, gente? Isso aí está escrito. Alguém quer ler ou eu posso ir seguindo com a leitura? Se alguém quiser ler, levanta a mão aí. Não estou vendo nenhuma mão. Oi? Pode continuar. Tá. No estômago, o bolo alimentar é misturado por cerca de 2 horas ao suco gástrico, que é produzido no próprio órgão. O estômago produz esse suco e ele vai sendo misturado, então, tá? Com o bolo alimentar que chegou ali, né? Nesse processo, o bolo alimentar se transforma em uma espécie de pasta, que é chamada de quimo, tá? Então, aí é a segunda etapa, a gente viu lá, né, transformou, desceu, passou pelo esôfago, pela faringe, esôfago, chegou no estômago. Ali no estômago, ele é misturado com o suco gástrico, tá, que é produzido ali no próprio estômago, e passa por essa outra transformação. Ele muda, ele fica uma espécie de pasta, que é chamada de quimo, tá? Então, agora tem as respostas às perguntas ali que a gente vai seguir respondendo. O que acontece, então, onde acontece, desculpa, a primeira etapa da digestão? Quem é que sabe responder? Pode falar, Fernanda, eu ouvi tu falando, mas não ouvi, porque... Não falou? Tô falando comigo mesmo, não tô pensando. Ah, tá, desculpa, eu pensei que tu estava respondendo. Quem sabe, pessoal? Onde acontece a primeira etapa da digestão? Não é no estômago? A primeira etapa. Faringe? Lá no início, gente. Faringe? A primeira etapa da digestão acontece na boca. Primeira etapa. Não é o processo aqui, a primeira etapa, tá? Depois, a primeira etapa é esse, acontece na boca, transforma ali a primeira parte. Responde aí.
Prof, o que mesmo sem querer eu sair da... Onde acontece a primeira etapa da digestão? Lá na nossa pergunta número 1, a primeira etapa da digestão acontece na boca. Número 2. Depois eu vou repetindo, tá, gente? Se alguém não conseguir pegar. É para ir anotando aí nas perguntas. Vocês estão com a apostila aí? Camilinha, tá anotando? Tá. Quantas e quais são os processos pelos quais o alimento passa enquanto está na boca? Ó, que a gente viu, ó. Quantos e quais são quando ele está na boca ainda? Quantos são os processos? Hein, galera? 3. 3 processos. E quais são eles? Quais são eles? Mastigação, insalivação, deglutição. Isto. Então, são 3 processos, o alimento passa por 3 processos na boca, que são mastigação, insalivação e a deglutição. E o que é quimo? Quando o bolo alimentar se transforma em uma espécie de pasta. E onde é essa transformação? Onde acontece essa... Oi? Onde acontece essa transformação do bolo alimentar por essa pasta que recebe o nome de quimo? Onde acontece? No estômago. No estômago, muito bem. Então, quimo é uma espécie de pasta pela qual o bolo alimentar se transforma lá no estômago, né? É lá que ele recebe o suco gástrico e aí ele vira uma pasta, uma espécie de pasta que é chamada de quimo. Sora, Oi. pode falar de novo você? Eu tava anotando a B. O 1, o 2 e o 3, né? É o 3, o que é quimo? Isso, Pedro. Tá. O que tu entendeu, Pedro? O que é quimo? O que a gente falou? Não é, por causa que eu tava anotando aqui, aí eu não prestei atenção. Tá, mas tu não entendeu quando a gente falou um pouquinho antes? Mais ou menos. Tá, então assim, ó, o quimo, o bolo alimentar, ele chega no estômago, tá? A prof vai falando e depois aí tu vai me dizer o que tu entendeu. A gente viu que é formado, né, o bolo alimentar, a primeira etapa lá da digestão, né? Aí ele chega no estômago e lá no estômago ele recebe um suco que é produzido no estômago mesmo, o suco gástrico, e aí ele é transformado numa espécie de pasta, tá? E essa pasta, o alimento transformado nessa espécie de pasta, chamamos de quimo, tá? Então, o que é quimo? O que tu conseguiu entender? Tá ouvindo, Pedrinho? Pedro? Ele saiu, prof. Não, pode ter acontecido alguma coisa, Fernanda. Pedro, tá ouvindo? A Ele professora quer saiu, saber... prof. Daqui a pouco ele já vai voltar, eu acho. Ah, ele tá... Não, eu tô vendo ali a figurinha. Pedro, eu quero saber se tu conseguiu entender. Voltou? Ele entrou agora. Conseguiu entender, Pedro? Sim ou não? Mais ou menos. Tá, então assim, ó. Quimo, então, é uma espécie de pasta, tá? Pelo qual o bolo alimentar se transforma lá no estômago. Tá? Então, quimo é uma espécie de pasta que o bolo alimentar
uma transformação que acontece com o bolo alimentar virando uma pasta lá no estômago, tá? Isso acontece no estômago. Deu para escrever, Pedro? Deu, agora escrevi. Tá, que bom. Tá, galera? Então, assim, ó, as nossas questões pararam aí, né? Mas o processo da digestão, ele não para aí, ele segue, né? Depois disso, ele vai, como a gente viu ali, eu nem vou pegar a figura agora, porque não vai dar tempo, a gente depois completa, porque vamos encerrando aqui essa parte. Sim, depois nós vamos completar a figura com os nomes das partes, tá? Ali. E tem mais algumas ali que não estão, que a gente não falou aqui, que também participam da nossa, não são, elas estão ali porque elas participam desse processo de digestão, de alguma forma, tá? Elas estão indicadas ali na figura. E depois tem a transformação lá no intestino, tá? Depois aí o alimento vai, como a gente viu no vídeo, ele vai para o intestino, tem o intestino delgado, o intestino grosso, e aí, então, quando ele chega lá no intestino grosso, é que ele é eliminado depois, a parte que não nos serve, que não tem, né, que para o nosso corpo não é importante, ele é eliminado através das fezes, tá? Eliminado pelo ânus. Então, não parou aí, tá, gente? A gente está na segunda etapa da digestão. Galerinha, só um pouquinho o chat. Tá? Eu vou... Só um pouquinho, gente, não é... Se sair, eu já volto, tá? Só um minutinho. É que eu quero mostrar aqui. Ela caiu. Ela sempre cai quando ela interrompe. Ela sempre cai. Ah, o que acontece? Já voltei. Vou tentar aqui de novo. Uhum. É por isso que a gente sempre